Quarta-feira, 24 de abril de 2019. 3 aprovações foram feitas nesta quarta-feira aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. Uma delas foi a MP 859, a medida provisória 859, que traz regras para o financiamento, para fazer empréstimos para hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas. A gente lembra que as Santas Casas, elas são responsáveis por mais da metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil e acumulam aí dívidas superiores a 20 bilhões de reais. Ano passado foi aprovada aqui uma medida provisória e foi transformada em lei a criação de uma linha de crédito especial para esses hospitais sem fins lucrativos, justamente para tentar desafogar o caixa dessas instituições. Mas ainda faltavam regras para que esses empréstimos de fato fossem tirados do papel. E é isso que essa medida provisória se propõe. Ela traz aí várias regras para esses financiamentos e todas essas regras elas tinham acordo entre os partidos. A única discordância era sobre uma taxa de risco adicional que foi colocada, uma taxa de risco que pode ser de até 3% do valor emprestado para cada hospital, que havia uma discordância aí, alguns parlamentares tentaram diminuir essa taxa, mas, no entanto, a maioria aprovou e assegurou que fique de pelo menos, aliás, pelo menos não, o limite de 3% de taxa adicional nesses contratos de empréstimo para as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Esse projeto, essa medida provisória, vai agora para análise do Senado, mesmo vai acontecer com um outro projeto que foi aprovado aqui por unanimidade, que é a criação de uma carteira para as pessoas que têm transtorno do espectro autista aqui no país. Na verdade, esse projeto ele reconhece como um direito que as pessoas tenham essa carteira de identificação. A gente vai conversar agora com a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que vai dar um pouquinho mais de detalhes para a gente. Boa noite, deputada. Parabéns pela aprovação do projeto. Diz para a gente que diferença que isso pode fazer na vida de uma pessoa que tem autismo. Olha, dizer que eu estou muito feliz, muito agradecida aqui a Deus, agradecida aos pares, como você bem colocou, foi aprovado aqui por unanimidade. E a carteirinha de identificação para quem tem um transtorno do espectro do autismo, com certeza vai ser um marco de visão na vida dessas pessoas. Eu digo porque eu também sou mãe de uma criança que tem uma deficiência, de uma criança que no caso, que tem o autismo, e o autismo ela tem um grau, né, de severidade, né? Então, tem casos que você não percebe que a criança ou a pessoa tem autismo, já tem um grau mais severo que ao olhar você já percebe. Então aqueles que você não percebe, com certeza tem uma certa dificuldade no atendimento, até mesmo as pessoas compreenderem que, por exemplo, elas não têm muita paciência para poder esperar, não é? Então a carteirinha veio para isso, para dar prioridade e agilizar o atendimento, seja o atendimento na área da saúde, seja o atendimento na área da educação, da assistência social, enfim, versa sobre todas as políticas públicas. E tem um outro fator também muito importante, porque a carteirinha também vai ajudar a identificar quantas pessoas no Brasil têm o espectro do autismo. Até então há suposições, um achismo, né? 2 milhões, mas nós não temos dados concretos. E com a carteirinha vai ajudar, portanto, na identificação e de tal maneira que possamos ter dados que mostrem realmente a realidade do quantitativo dessas pessoas e onde elas estão. A partir disso, aí sim fica mais fácil de desenhar e pensar políticas públicas a mais no sentido de acolher, no sentido de dar assistência que eles tanto merecem e, claro, também as suas famílias. Tá certo, muito obrigada, explicou bem explicadinho. A gente lembra que as pessoas que têm transtorno autista, elas atualmente são consideradas pessoas com deficiência e a lei já garante, né, um atendimento diferenciado e prioridade aí em vários processos administrativos e judiciais, inclusive, né? Mas a identificação, como a senhora mesmo disse, pode facilitar ainda mais a vida dessas pessoas que nem sempre a deficiência está tão fácil de identificar, né? Muito obrigada, deputada, parabéns mais uma vez pela aprovação. E, por fim, vou lembrar de mais um projeto que foi aprovado aqui nesta tarde, nesse dia de hoje, pelo plenário da Câmara, que foi um projeto chamado de autonomia dos partidos políticos. Esta já é a segunda vez que esse projeto é analisado aqui pelo plenário da Câmara apenas este mês. Ele é um projeto de autoria de um deputado, então ele foi analisado aqui no começo do mês, já foi para o Senado e agora estava voltando justamente para os deputados analisarem as alterações que os senadores haviam feito. Eram 5, mas ficou apenas uma aí que trata de autorizar que os partidos apresentem um requerimento à Receita Federal, justamente para não ter cancelado o CNPJ de órgãos que tiveram aí o CNPJ anulado justamente por não prestarem
contas. Como essa proposta agora, ela diz que quem não movimentou dinheiro não precisa prestar contas e não pode ser punido por isso, aí entra essa questão de só apresentar um requerimento à Receita para ter o CNPJ reativado. A gente lembra que essa proposta da autonomia dos partidos políticos traz várias novidades, por exemplo, estabelece aí que o partido político tem autonomia para estabelecer seu próprio calendário eleitoral, cronograma eleitoral e também por exemplo, permite que os partidos não sofram punições por não terem gasto o mínimo determinado aí de 5% do fundo partidário com ações voltadas à promoção da participação de mulheres na política, desde que os partidos tenham aplicado esse dinheiro nas campanhas femininas nas últimas eleições ou guardado a verba numa conta específica, e aí esse dinheiro deverá ser gasto até 2020. Também permite que os partidos que receberam doação de servidores com função ou de comissionados não precisem devolver esse dinheiro para os cofres públicos e também determina que os efeitos serão imediatos, ou seja, serão efeitos que serão retroativos, inclusive para processos que ainda estão tramitando na Justiça. Bom, esses foram os principais destaques aqui do plenário da Câmara. A gente lembra que esse projeto dos partidos políticos agora vai para a sanção presidencial. Esses foram os principais destaques aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Você pode acompanhar agora os principais destaques da Câmara como um todo, tanto na Rádio Câmara quanto na TV Câmara. Eu fico por aqui, até a próxima.